Educação à distância, mudando realidades. Olá, aluno! Satisfação enorme estar aqui em mais uma aula com você. Disciplina de Programação Orientada a Objetos, aula 3, beleza? Espero que vocês não tenham dúvidas das aulas passadas. Caso vocês ainda tiverem alguma dúvida aí, vocês já sabem, podem mandar essas dúvidas pra gente, porque a aula de hoje vai ser bem tranquila. Nós vamos ver aqui um conteúdo novo, bem tranquilo, bem light, mas qualquer dúvida que surgir a partir desse conteúdo, pode mandar pra gente aqui, beleza? Vamos ver qual que vai ser o conteúdo da aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos ver o conteúdo de arrays, também chamado de listas, um conteúdo muito importante na linguagem de programação Python. E quais que são os objetivos da aula de hoje? Os objetivos da teleaula de hoje são conhecer o conceito de listas, compreender a utilização de listas e utilizar comandos para inserir elementos em uma lista. Para começar, eu disse no começo que uma lista também é chamada de array, comumente conhecida como vetor. É um elemento da linguagem de programação Python que pode armazenar mais de um valor ao mesmo tempo, diferente de uma variável comum qualquer que nós criamos na linguagem, que só pode armazenar um valor por vez. Para criar uma lista em Python, você deverá seguir o seguinte padrão. É muito importante seguir um padrão na criação de listas, porque o respectivo nome da lista que você vai utilizar deve fazer referência àquilo que você vai armazenar numa lista. Nós vamos ver daqui a pouco quais são os valores que uma lista pode armazenar, certo? E qual que é o padrão? Você vai colocar o nome da sua lista, o nome que você quiser, seguido do sinal de igualdade e um abre e fecha colchetes, beleza? Você vai abrir e fechar colchetes vazio para poder criar essa lista padrão, certo? Bem simples para quando você quer criar uma lista qualquer. E aqui nós temos alguns exemplos de quando nós criamos uma lista com valores já pré-estabelecidos inseridos nessa lista. Por exemplo, nós criamos uma lista para armazenar nomes. Colocamos o nome dela de nomes. Dentro dessa lista, nós colocamos aqui alguns nomes. Alan, João, Carol e Ana, certo? Nomes bem simples, entre aspas e separados por vírgula. Já inserimos dentro dessa lista esses respectivos valores, referente aos nomes das listas que nós criamos antes, certo? No exemplo 2, nós criamos aqui uma lista com os dias. Por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, referente aos dias da semana que nós temos normalmente. E nós criamos aqui uma outra lista chamada dias, caso você queira identificar por números ou qualquer outro valor. Mas nós podemos colocar aqui 0, 1, 2, os valores que você quiser, separados por vírgula. E é importante lembrar que aqui em cima nós criamos os valores do tipo texto, por isso que eles estão entre aspas. No exemplo, aqui embaixo, nós já colocamos sem as aspas, separados somente por vírgula, porque estamos nos referindo a valores numéricos. Nesse caso aqui, valores do tipo inteiro, ok? Estamos só relembrando alguns dos conceitos já vistos em disciplinas anteriores, questão de tipos de dados. Esse tipo de elemento, o lista, ele possui um diferencial. Enquanto nas outras linguagens um vetor armazena vários valores do mesmo tipo, na linguagem Python, um vetor pode armazenar vários valores ao mesmo tempo, mas também de tipos diferentes. Como assim, professor? Ou seja,
Na linguagem Python, um vetor, uma lista, pode ser um conjunto de valores homogêneos ou heterogêneos, no caso, diferentes. Nos exemplos anteriores, nós tivemos aqui, ó, a primeira lista somente com o tipo de dado texto. Nomes, Alan, João, Carol, Ana. Na segunda lista, a mesma coisa, dias da semana, do tipo texto. E na lista 3, somente valores do tipo inteiro, que foi o exemplo criado aqui com os valores de 0 a 9, ok? Então, esse é um diferencial da criação de listas na linguagem de programação Python. Ela pode armazenar valores homogêneos, iguais, ou heterogêneos, diferentes, armazenados sobre o mesmo nome, ou seja, sobre o nome da lista que você criar. Beleza? Professor Eduardo, está surgindo alguma dúvida da aula passada, da aula de hoje? O que tem aí pra gente, por enquanto? Primeiramente, bom dia, professor Alan. Por enquanto não temos nenhuma dúvida, mas essa aula de hoje é importantíssima porque esse conceito de lista na linguagem Python é essencial para a gente. Tanto por isso que é um tópico que a gente colocou da programação orientada a objetos. Porque sem o conhecimento de lista, não dá para a gente mexer com orientação a objeto. O conhecimento de lista é amplo demais na linguagem Python. Então, como o professor Alan falou, dos dados homogêneos e heterogêneos, na maioria das linguagens isso não é possível. Nas linguagens passadas, né, antes do Python ou até depois do Python, mas que falam mais tipadas, o Python ele é feito para ser acessível. Ele é assim mais, entre aspas, fácil, né? Porque programação nunca é fácil. Na verdade, ela requer paciência. A programação ela requer trabalho, né? Em qualquer linguagem. Mas o Python ele foi feito para ser fácil. Então a lista do Python ela aceita vários tipos de dados assim, nomes, números e dos dois ao mesmo tempo, ou outros tipos de dados que nós vamos ver mais para frente também, colocar dentro dessas listas. E é importante demais saber do conceito de lista e dos métodos aplicados na lista, porque é assim que a gente vai estar trabalhando no mundo real. Então, qualquer dúvida que surgir com vocês, podem mandar aqui no chat, que nós vamos estar respondendo. Essa aula é importantíssima, tá, gente? Vamos lá, professor Alan. Beleza, obrigado, professor Eduardo. Então, reforçando esse conceito que nós vimos aqui, que uma lista em Python ela pode armazenar valores homogêneos, iguais, ou seja, o mesmo tipo de dado, e valores heterogêneos, ou seja, diferentes, com diferentes tipos de dados. Olha só os exemplos que nós trouxemos aqui, mostrando exatamente isso daí. Nós criamos aqui uma lista chamada nomes. Novamente, uma lista chamada nomes. E aqui, ó, nós temos um nome. Porém, no segundo valor, nós já temos um valor do tipo inteiro, 10. Então, nós temos aqui o nome Alan e aqui o valor inteiro 10. Seguido de outro nome, depois outro valor inteiro. Essa mistura é possível fazer em uma lista sem problema nenhum. Tipo de dado texto e tipo de dado inteiro, ok? Pode ser armazenado na lista sem problema nenhum, independente do tipo de dado. Olha outro exemplo que nós trouxemos aqui, a lista val. Nós trouxemos aqui valores, mas que valores? Valores numéricos e valores lógicos. Professor, não lembro o que são valores lógicos. Olha aqui, ó, true, que significa verdadeiro, e false, que significa falso. Lembraram aí? Mas também nós temos aqui, ó, valores do tipo inteiro. 0, 1, 2, 3. Professor, quando é que eu vou precisar misturar esses valores? Aí vai ficar ao seu critério. Mas basta lembrar que você pode sim misturar mais de um tipo de dado e armazená-los dentro de uma lista. Olha aqui a última lista. Nós trouxemos uma lista chamada num, com valores distintos, valores numéricos. Só que esses valores são do tipo inteiro
e reais. Olha aqui um exemplo. Nós trouxemos o 20, que é um valor do tipo inteiro. Mas também nós trouxemos aqui, ó, o 13,65, que é um valor do tipo real, do tipo float, que é a denominação que nós utilizamos na linguagem de programação Python. Trouxemos o 16, que é inteiro, e o 99,23, que é real. Trouxemos o 50 inteiro. Sucessivamente, nós poderíamos ter outros valores aqui, ok? Independente de quais tipos seriam esses valores. Eu acredito que alguém pode estar se perguntando, caso não lembre, professor, por que esse valor real aqui e esse outro estão separados por ponto ao invés de vírgula? Muito importante lembrar disso. Por quê? As linguagens de programação, elas possuem padrões advindos do inglês. Logo, na nomenclatura inglesa, nós separamos os valores de casas decimais com o ponto e não com a vírgula, como nós fazemos aqui no Brasil. Então é importante ressaltar que no seu programa, se você for inserir um valor do tipo real, um valor com casa decimal, você precisa separar esse valor com o ponto e não com a vírgula. Beleza? Professor, quando que eu vou usar o elemento lista? Quando? Muito simples, pessoal. Nós já falamos aqui, nós vamos reforçar. O uso do elemento lista é mais indicado quando for necessário armazenar muitos valores ao mesmo tempo, que foi o caso que nós vimos aqui. Vários valores inteiros, vários valores reais, textos, lógicos, independente de quais forem os tipos, podendo ser somente um, podendo ser dois, podendo ser vários tipos, uma vez que seria inviável a criação de diversas variáveis para tal tarefa. É muito importante esse conceito aqui, porque se você precisa trabalhar com vários valores no seu programa, inúmeros valores, às vezes você pode até não saber com quantos valores você vai trabalhar. Então, ao invés de criar várias variáveis para isso, você pode criar uma lista que você vai poder armazenar essa quantidade, talvez indecifrável, talvez desconhecida, de valores com os quais você vai trabalhar. Então você pode usar a lista quando você quiser trabalhar nessa situação, com diversos valores, ok? E como que eu insiro valores na minha lista, professor? Nós vimos que uma das formas de inserir elementos dentro de uma lista é já criá-la com os valores pré-definidos, conforme os exemplos que nós vimos anteriormente. Por exemplo, a lista nome já tinha vários nomes lá dentro. A lista dias também tinha os dias da semana lá dentro. Porém, em certos casos, precisamos que o usuário digite um valor que nós não sabemos qual é e depois temos que inserir esse valor na nossa lista. Para isso, temos um comando que nos permite realizar a inserção de valores em uma lista. Muito importante relembrar desse comando. Por quê, pessoal? O nome do comando é .append. Para que serve esse .append? Para você inserir um determinado valor na sua lista. Então, essa é a forma de utilizar o comando .append. Primeiro, você vai definir o nome da sua lista, você vai criar essa lista, e ao utilizar o comando, você vai pegar o nome da sua lista, seguida do comando .append, e dentro do parênteses, você vai colocar o valor que você quer justamente armazenar na sua lista. Nesse exemplo conceitual que nós temos aqui, o nome da variável é valor, para facilitar a compreensão. Beleza? Digamos que você criou um programa com uma lista chamada nomes. Da seguinte forma, vamos exemplificar agora o conceito anterior. Você criou essa sua lista com o nome nomes. Então, provavelmente você vai inserir nomes dentro dessa lista. Pode ver que ela está vazia. Jogo de colchetes vazio. Inicialmente, esta lista está vazia, pois nenhum valor foi inserido ainda. Digamos que agora você quer que o usuário digite o próprio nome para posteriormente inserir esse nome em sua lista. O que você vai fazer? Vocês lembram aí como que faz para ler um valor que o usuário vai digitar? Eu acredito que vocês lembram, né? Qual que é o nome? É o comando input. É um comando que vai ler uma informação de entrada digitada pelo usuário. Então, o que você precisa fazer?
Se você vai ler uma informação de entrada, você precisa guardar essa informação em algum lugar, certo? Você precisa guardar essa informação em algum lugar. Então, para efeito de explicação, nós vamos guardar essa informação que vai entrar na variável n. Por que n, professor? N de nome, para ficar mais intuitivo o nosso exemplo. Então, o nome que o usuário vai digitar, você vai armazenar inicialmente na variável n. Aí você vai usar o comando input com a seguinte mensagem: olá, usuário, digite o seu nome. Então, quando o usuário ver essa mensagem lá na tela, ele já vai saber que o programa está esperando que ele digite o nome dele para que alguma coisa aconteça. Agora que você já tem o nome do usuário armazenado, seguindo o comando input anterior, você vai inserir o valor de n, que está armazenando o nome do usuário, na lista nomes, utilizando o comando append. Olha só como é fácil. Lembra? Nome da lista, no nosso caso é nomes, seguido do comando .append. E entre parênteses, o valor que nós queremos armazenar na nossa lista. Nesse caso, a variável n, que está armazenando o nome do usuário, o nome que o usuário digitou. Feito isso, o código ficará da seguinte maneira. Aqui nós temos o nosso código completo. A criação da lista vazia. Aqui, o comando para o usuário digitar o nome, comando input, e aqui o processo de inserção do nome que o usuário digitou na lista que nós criamos. Logo, o nome do usuário vai estar dentro da nossa lista nomes. Beleza? Tá tranquilo até aqui, pessoal? Tá surgindo alguma dúvida? Alguns desses conceitos aqui vocês já viram em disciplinas anteriores, beleza? Caso vocês não lembrem, é bom dar uma reforçada nos conteúdos aí das outras disciplinas para ficar mais tranquilo aqui, beleza? Professor Eduardo, apareceu alguma dúvida aí até agora? O professor, por enquanto não apareceu nenhuma dúvida, mas vamos ficar atento aí, porque essa parte é muito importante. Ó, métodos de lista, append, inserir na lista. Também vamos ver mais métodos, remover, ver quantidade de itens na lista. Tem muitos métodos pré-prontos no Python, tem como organizar a lista. Então vamos ficar ligado aí na aula, que qualquer dúvida pode mandar. Beleza, obrigado, professor. Mandem as dúvidas aí, pessoal. Eu acredito que esteja tranquilo até agora. Beleza? A gente vai começar a acumular alguns conhecimentos aqui, alguns conceitos, para dar continuidade nesse aprendizado sobre listas. Tranquilo? Qualquer coisa, manda sua dúvida para cá. Vamos lá. Agora, complementando o código anterior, o que nós poderíamos fazer? Nós tínhamos lá a criação da lista, pedir para o usuário digitar o nome e a inserção desse nome na lista. Para você ter certeza que o nome que o usuário digitou foi realmente inserido na lista, você poderia utilizar o comando para mostrar uma mensagem na tela. É o nosso famoso comando print. E dentro do parênteses colocava o nome da sua lista. No nosso caso, nomes. Logo, se o usuário tiver digitado o nome, por exemplo, Bruno, o que vai aparecer na tela é a lista contendo o nome Bruno. Se ele tiver digitado outro nome, vai aparecer o nome que o usuário digitou. Com esse retorno, você tem a certeza de que realmente o nome foi inserido na lista. Então, você não vai ficar naquela dúvida de saber se foi ou não. Mas, professor, e se o usuário quiser inserir vários valores seguidos, sem ter que ficar escrevendo o comando .append várias vezes também? Tenho certeza que essa daqui foi a dúvida de alguém aí. Por isso que eu coloquei essa dúvida logo expressa aqui no material para vocês. O que você vai fazer? Fique tranquilo, não será necessário escrever várias vezes o comando .append, caso o usuário queira inserir vários valores na lista. Para isso, podemos utilizar o comando for. Alguém lembra do for? A nossa estrutura de repetição, a fim de evitar escrever o mesmo comando de inserção de valores desnecessariamente. Então, pessoal, para você não precisar ficar digitando o comando .append
10 vezes, por exemplo, caso você queira que o usuário digite 10 valores, você pode utilizar a nossa lista em conjunto com o comando, com a estrutura de repetição for, para facilitar a inserção de vários valores na nossa lista. Imagine que você quer que o usuário escreva 10 valores inteiros. Isso aqui é um exemplo, para que você os armazene em sua lista. Então você vai pegar esses 10 valores que o usuário vai digitar e vai armazenar em uma lista. Então nós vamos criar uma lista chamada num, para ficar mais fácil. Nós sabemos que vão ter vários números dentro dessa lista. E eu botei uma observação aqui, ó. Note que a lista a ser criada estará vazia. Então, para evitar escrever o comando de ler um valor do usuário e o comando de inserção na lista 10 vezes para ler os 10 valores, nós vamos utilizar a estrutura for para fazer essa repetição. Olha como que ficaria o nosso código. Para facilitar a explicação, eu vou só dar uma rabiscada nessa linha aqui para você entender o conceito dessa construção. Por exemplo, se você quiser inserir apenas um valor, somente um valor na lista, o que você faria? Aquele mesmo processo. Você criaria uma lista com o nome que você quer. No caso, colocamos num, porque ela vai receber números. Criamos essa lista vazia, pode ver aqui que está vazia. E depois nós vamos fazer o quê? Ei, usuário, digite um valor inteiro, porque é isso que você quer armazenar na lista, um valor inteiro. Então você criou uma variável chamada val para armazenar valores inteiros. Então você vai pedir para o usuário digitar o quê? Um valor inteiro. E qual comando que você vai utilizar? Int input. Professor, de onde é que saiu esse int? Você vai usar esse int para delimitar no seu comando input que o valor que o usuário vai digitar tem que ser do tipo inteiro. Então você vai utilizar int input e vai reforçar. Digite um valor inteiro, usuário, por favor. Aí você fecha os dois parênteses, o primeiro parênteses do int e o segundo parênteses do input. Feito isso, o usuário vai digitar um valor qualquer, 5, 20, 30, e esse valor vai ser armazenado na variável val. Agora você tem que armazenar esse valor que está em val na sua lista num, não é isso? Então você utilizou lá, ó, nome da lista, num, ponto, append, e entre parênteses o valor que você quer armazenar, que no nosso caso está na variável val. Então você vai armazenar o valor de val na sua lista. Concorda comigo que era isso que teria que acontecer caso você quisesse inserir um valor? Você teria que ler esse valor do usuário e inserir esse valor na lista. E o que vai acontecer de diferente agora? Você precisa ler 10 valores e inserir esses 10 valores na sua lista. Não é difícil. O que você precisa fazer? Agora eu vou apagar aqui para mostrar para você. Você só vai criar o comando for para fazer 10 repetições de tudo isso. Então você vai falar aqui, ó, ei, comando for, eu quero que você crie aí uma sequência de 10 repetições para mim, para fazer tudo isso que está aqui embaixo. E aqui embaixo não está pedindo para ler um valor e armazenar esse valor, então ele vai fazer isso 10 vezes, para que 10 valores sejam lidos e armazenados na sua lista. Tá vendo como é fácil? Você só precisou utilizar o for para repetir aquilo que você já sabia, que era ler um valor inteiro do usuário e armazenar esse valor numa lista. Beleza? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou dúvida, manda pra gente. Tem um vídeo lá no Ava de apoio para vocês, justamente explicando esse procedimento de ler uma lista, de ler um valor e armazenar esse valor numa lista, utilizando o comando for, que é a maneira mais aperfeiçoada de inserir valores numa lista. Mas professor, olha outra dúvida aí. E se eu quiser mostrar somente um dos valores que foram armazenados na lista? O que eu preciso fazer? Primeiro, antes de você entender como deve ser feito, o que deve ser feito, você precisa conhecer um pequeno conceito, caso não conheça ainda. Vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender para que possamos chegar à forma de mostrar somente um dos valores é aprender que uma lista segue uma sequência de posições
para cada um dos seus valores armazenados. Observe a representação conceitual de uma lista. Eu trouxe aqui para vocês, conceitualmente, a representação de uma lista. Imagina que você tem aqui, ó, nessa parte azul, uma lista com 10 valores. Nós temos aqui o valor 20, vamos separar por uma vírgula só para demonstrar, 44, 22, 77, 74, 99, 31, 1, 17 e o 143. Beleza? Nós temos esses 10 valores na nossa lista aí. Olha aqui em cima essa pequena representação, em cima de cada um dos valores. Nós temos 10 valores, certo? Cada valor tem uma posição. O valor 20 está na posição 0. Por que 0, professor? Por que não na posição 1? Isso é padrão da linguagem. Quando nós criamos uma lista, cada um dos elementos fica em uma determinada posição imaginária, digamos assim. Essa posição começa a contar do 0. Então, se nós temos 10 valores, essas posições vão começar a contar do 0 até o 9. Então, nós temos aqui o valor 20 na posição 0, o valor 44 na posição 1, 23 na posição 2, 77 na 3, 74 na 4, 99 na 5, 31 na 6, 1 na 7, 17 na 8 e o 143 na 9ª posição, formando assim uma lista com 10 valores, e cada valor na sua respectiva posição. Entendido esse conceito de posições de uma lista, vai ficar mais fácil de demonstrar a forma de exibir na tela somente um desses valores. Como que seria? Imagine que você deseja mostrar na tela o elemento que está na posição 3. Olha como é importante interpretar o enunciado. Posição 3. Ele não falou elemento 3, terceiro elemento. Ele falou posição 3, da lista mostrada anteriormente. Para isso, você precisa utilizar a seguinte sintaxe. Print o nome da lista e entre chaves aqui você vai colocar a posição que você quer mostrar. No nosso caso, é a posição 3. Posição 3. Qual que é esse elemento que está na posição 3? Olha aqui, ó. Posição 3, nós temos o elemento 77. Posição 3. Decora bem isso. Olha só o outro exemplo. Agora, imagine que você deseja mostrar na tela o 6º elemento. Não é a 6ª posição, é o 6º elemento. Olha como mudou, que está na lista mostrada anteriormente. Como que ficaria o comando de exibição desse 6º elemento? Olha lá, ficaria print o nome da lista e dentro das chaves ficaria o 5, porque o 6º elemento, olha só no exemplo anterior, o 6º elemento, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, está na posição 5. Por isso, que quando você deseja demonstrar, a forma correta seria colocar a posição 5, referente ao 6º elemento. Beleza? Professor Eduardo, alguma dúvida em relação às posições de um elemento na lista? Nenhuma dúvida por enquanto, porém isso é um tópico que sempre pega em todo mundo que está programando. Todo mundo, ao menos uma vez na vida, erra isso aí. Erra a posição de uma lista. A gente fala, vou pegar o 2º elemento e vai e coloca 2 lá e ele vai buscar o 3º, né? Isso é normal a gente errar, mas essa é a hora de errar, tá bom? A hora de estar em casa e testar isso, dar vários erros, mandar as dúvidas aí e chegar na hora da prova tem que estar afiado. Pode prosseguir. Isso aí, professor. Pessoal, dúvidas foram feitas para serem tiradas. Não guardem essas dúvidas só para vocês. Tá com dúvida? Manda para cá, porque é melhor tirar a dúvida agora do que ficar com ela na hora da prova. Não é verdade? Então vamos continuar com o conteúdo aqui. Olha só, eu trouxe o quê? Uma curiosidade.
Existe sim curiosidade nas linguagens de programação. Olha só, quando nós utilizamos a estrutura for anteriormente, nós criamos o seguinte código. Criamos uma lista vazia, criamos a estrutura for para quê? Para fazer 10 repetições de ler um valor e inserir esse valor na nossa lista num. Foi esse o exemplo que nós criamos anteriormente. Porém, o comando range que nós utilizamos aqui, usado na estrutura for, está diretamente relacionado à utilização de listas. Como assim, professor, diretamente relacionado à utilização de listas? O comando range, ele cria uma espécie de lista oculta, uma lista que você não consegue ver. Você às vezes nem sabe que essa lista realmente existe. Mas como que ele funciona? Olha o exemplo. Digamos que você criou lá um comando for para fazer uma repetição 5 vezes. Então ele vai efetuar 5 repetições. Esse processo aqui de fazer range 5, ou seja, faça 5 repetições, é o momento em que ele cria essa lista oculta. Como que funciona a criação dessa lista oculta? Quando ele recebe essa informação range 5, ele cria lá em algum lugar uma lista com 5 valores, começando a contar do zero. São 5 valores, então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, começando a contar do zero, beleza? Então, o comando range cria essa lista e deixa ela lá para ser utilizado como um controle. Que controle é esse? Aqui dentro do for, se você fizer a seguinte operação, print x, você vai ver que 5 valores vão ser exibidos lá na tela, porque você está fazendo aqui 5 repetições para fazer o quê? Para mostrar o valor de x na tela. Mas quais são os valores que vão aparecer na tela quando você executar esse pequeno programa? Vão ser os valores da lista que o comando range criou. Então, se você executar esse pequeno código aqui, o que vai aparecer lá na tela como resultado são esses valores: 0, 1, 2, 3, 4. É assim que o comando range trabalha, criando essa espécie de lista oculta. Ele deixa ela lá para controle, para quando você precisar utilizar algum daqueles valores, ele está lá só esperando. E é o momento que acontece quando você utiliza esse trecho de código, print x. Ou seja, mostre o valor do controle operado pela lista oculta do comando range. Então, os valores que o comando range criou quando você pediu para ele fazer 5 repetições foram esses: 0, 1, 2, 3, 4. Beleza? É dessa forma que o comando range trabalha na programação Python. Nós temos um vídeo lá no AVA também explicando como funciona esse procedimento do comando range, como ele cria essa espécie de lista oculta e trabalha com os valores que são inseridos nela. Se você ficou com alguma dúvida, pode assistir esse vídeo lá, que eu tenho certeza que sua dúvida vai ser sanada. Olha aqui. Portanto, podemos complementar o código criado anteriormente para que sejam exibidos individualmente cada um dos valores da lista criada da seguinte maneira. Como assim? Você iria fazer um comando for com 10 repetições para mostrar os 10 valores individualmente da lista num que você criou anteriormente, que era esse o código aqui, ó. Você precisava ler 10 valores e inserir numa lista, mas para ter certeza que esses valores foram inseridos na lista, você poderia fazer aqui outro for com 10 repetições. Para quê? Para mostrar os 10 valores da lista. Então, olha aqui o que vai acontecer. Quando você fez isso daqui, o comando range fez o quê? Ele criou lá uma lista oculta. 0, 1, 2, 3, 4... Até qual valor? Até o número 9. Completa os 10 valores das 10 repetições. Então, o comando range criou essa lista aqui e ficou lá esperando. Esperando o quê? Você utilizar esses valores de controle. Então, quando você faz aqui, ó, print num x, ele vai pegar o primeiro valor da lista. Aí ele vai voltar, depois que ele mostrou, e vai fazer a próxima repetição. Vai mostrar o valor 1.
da posição 1 da sua lista. Feito isso, ele volta novamente para o começo e faz outra repetição. Agora vai mostrar num 2. Faz até chegar no último valor, que é o 9. Então ele vai mostrar print num 9, ou seja, a posição 9. Feito isso, ele vai voltar e vai se perguntar: tem algum valor ainda aqui na nossa lista? Não tem. Se não tem, acabou esse for e o programa foi finalizado mostrando todos os valores que estavam armazenados na sua lista num. Pequena curiosidade aí, utilizando o comando range, a criação dessa lista oculta. Beleza? Pessoal, agora nós temos aqui a função len. Para que nós utilizamos a função len na programação, na linguagem de programação Python? Nós utilizamos a função len quando estamos trabalhando com listas. Podemos precisar saber a quantidade de elementos que foram armazenados nessa lista que nós criamos, portanto, utilizaremos a função len. Só que para que isso seja possível, ou seja, que seja possível descobrir a quantidade de elementos de maneira rápida, só utilizar essas funções já pré-estabelecidas da linguagem Python, que no nosso caso seria a função len. E olha aqui a nomenclatura dessa função. Bem simples. Len. E dentro do parênteses do len, você vai colocar o nome da lista que você deseja saber a quantidade de elementos. Correto? No nosso caso aqui nós colocamos nome lista, apenas conceitualmente, para demonstrar que aqui dentro vai o nome da nossa lista. Vou demonstrar para vocês como utilizar a função len na linguagem de programação Python. Primeiramente, imagina que você tem lá uma lista chamada num. Lista chamada num. Eu poderia criar essa lista vazia. O primeiro exemplo eu vou criar mais simples. Eu vou criar ela com alguns valores dentro. Por exemplo, o valor 1, o valor 7, o valor 3, o valor 11, o valor 15. E tá bom. Nós temos aqui 5 valores na nossa lista. 1, 7, 3, 11 e 15. Beleza? Caso eu desconhecesse a quantidade de elementos que estão armazenados nessa lista, que é uma das coisas que pode acontecer quando você trabalha na programação, você poderia utilizar a função pré-estabelecida da linguagem Python, que é a nossa função len. Lembra a nomenclatura dela? Len. E dentro do parênteses, o nome da sua lista. Qual que é o nome da nossa lista? Num. Então você vai colocar lá num. É só isso, professor? Se eu fizer isso, meu programa já vai trazer quantos elementos tem dentro da minha lista? Não. Calma, jovem. Como que você vai fazer para receber, para pegar esse valor referente à quantidade de elementos dentro da sua lista? Primeiro você já fez. Você utilizou a função len e diz que quer saber a quantidade de elementos da sua lista num. Só que isso daqui, essa função, vai te trazer um resultado. E você tem que armazenar esse resultado em algum lugar. Você precisa guardar esse resultado. Você pode guardar ele na variável v, por exemplo. Poderia ser qualquer nome, tá? Poderia ser qualquer nome. Eu coloquei v para ficar mais fácil, que vai ser um valor. Então a variável v vai receber, vai ser igual ao valor que a minha função len vai trazer de volta, vai trazer para mim, referente à quantidade de elementos inseridos na minha lista num. Beleza? Qual vai ser o valor retornado pela função len armazenado na variável v? 5, certo? 5. Por quê? Minha lista possui 5 elementos. E se minha lista tivesse 10, o valor que a função len iria retornar seria 10. Beleza, você já tem esse valor guardado na variável v. Agora você pode pegar esse valor e exibir na tela como retorno para o usuário ou para você mesmo, para saber que dentro da sua lista possui 5 elementos. E como você faria isso? Só utilizar o comando print. Print, e dentro do parênteses você vai colocar aquilo que você quer mostrar, que é o valor armazenado na variável v referente à quantidade de elementos que foram inseridos na sua lista. Beleza? Tranquilo? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida aí.
Professor Eduardo, tem alguma coisa pra gente aí? Sim, uma dúvida aqui muito interessante. A aluna Gilmara, de Espigão do Oeste, perguntou: posso utilizar outra estrutura de dados no lugar do range? Uma string, por exemplo? A resposta é sim. Se você colocar uma string, por exemplo, ABC no lugar do range, o for entende como se fosse uma iteração letra por letra. Então ele vai, se na string tem ABC, ele vai fazer 3 iterações, uma para o A, outra para o B, outra para o C. Se for uma lista criada por você, pode também. Uma lista com um elemento A, outro elemento B e outro elemento C. Ele também vai entender que é 3 iterações. Vai fazer uma para o primeiro elemento da lista, outra para o segundo. Então pode ser vários tipos de estruturas de dados. Todos da linguagem Python têm suporte. Tá bom? Mais alguma dúvida, professor? Ou foi a única aí? Foi a única. A única dúvida? Ó, pessoal, eu tô gostando de vocês estarem participando, mas eu queria mais participações. Com certeza, quanto mais dúvidas vocês mandarem, melhor preparados vocês vão ficar para a prova. Lembrem-se disso. E lembrando que vocês têm também o quê? Vocês têm atividades de percurso para fazer lá no AVA. Por que eu sempre fico tocando nesse assunto? Porque as atividades de percurso são importantíssimas para vocês reforçarem o aprendizado que vocês estão tendo aqui na aula. Às vezes não fica muito bem concreto esse conhecimento que vocês constroem aí a partir dessas aulas, e através das atividades de percurso, vocês podem ter alguma curiosidade de buscar um conteúdo a mais para tentar resolver aquelas questões que tem lá nas atividades de vocês, tanto no questionário quanto na construção do código, na tarefa. Então, mandem as dúvidas para cá. Gostei da participação, foi uma dúvida muito boa aqui que o professor Eduardo esclareceu para a gente, e espero que você tenha entendido esse conceito da utilização da função len. Tem lá para vocês um vídeo de apoio no AVA, certo? Tem esse vídeo lá, caso vocês não tenham entendido essa explicação da função len, assim como outros 2 vídeos lá de apoio com algumas das explicações que nós demos aqui. Ficou com dúvida em aulas anteriores? Tem um material de apoio para vocês lá, tem o slide complementar, tem vídeo tutorial, certo? Vocês podem utilizar esse material sem problema nenhum como um material complementar para reforçar o aprendizado, para reforçar o conhecimento, beleza? Então, sobre essa explicação aqui da função len, tem lá no AVA esse tutorial para vocês. Ficou com dúvida? Pode ir lá assistir esse tutorial, que eu tenho certeza que sua dúvida vai ser sanada. Então, vamos só ver aqui agora quais que são as atividades de sala que vocês têm que fazer quando der o intervalo. Primeira questão, são 3 perguntinhas, tá, pessoal? Primeira questão: quais os tipos de dados que uma lista na linguagem de programação Python pode armazenar? Nós demos vários exemplos aqui desde o começo, certo? Com listas já criadas com valores dentro. Outro exemplo criado com o usuário inserindo determinados tipos de dados. Então, tenho certeza que vai ficar fácil para vocês responderem essas questões aí, com certeza. Segunda questão. Vimos 2 formas de inserir elementos em uma lista. Quais foram essas formas? Essa questão aqui pode causar um pouquinho de dúvida para vocês, mas eu tenho certeza que as respostas que vocês vão mandar vão estar corretíssimas, com toda certeza, beleza? Nós vimos aqui 2 formas, uma bem simples, certo, de inserir o valor numa lista, e uma forma um pouquinho mais complementada, certo, com um comandinho extra ali que a gente utiliza para inserir esses valores dentro da nossa lista. E a terceira questão, olha lá. Uma lista na linguagem de programação Python possui uma posição específica para cada elemento armazenado. Como funciona esse posicionamento? Demos essa explicação agora há pouco, certo? Sobre o posicionamento dos elementos inseridos em uma lista. Então, tenho certeza que vai ficar simples também de responder essa pergunta aí, mas se ficou alguma dúvida, nós vamos responder na hora de resolver esses exercícios. Beleza? Professor Eduardo, quer dar uma palavrinha aí? Sim, um aluno aqui do Polo de Porto Velho não entendeu a explicação da função len. Você poderia explicar novamente? Vamos fazer assim? Quando a gente retornar da resolução das atividades,
eu dou essa explicação novamente, certo? Para ficar mais fácil de compreender a utilização da função len, para tirar essa dúvida, beleza? Pode ser? Então, quando a gente retornar, vocês vão ter esses 20 minutos aí. Se você quiser dar uma olhada no tutorial, se você quiser reler o material aí para tentar construir esse conhecimento individual, esse conhecimento sozinho, beleza, melhor para você, porque você vai conseguir ter essa curiosidade de aprender sozinho. Mas quando retornar, eu tenho certeza que caso você não tenha entendido, nós vamos resolver aqui realmente, novamente, esse conceito da utilização da função len para facilitar a sua compreensão e a compreensão dos outros que estão com dúvidas. Beleza? Pessoal, vou dar para vocês agora um intervalinho aí de 20 minutos para vocês resolverem essas 3 questões, que, como eu falei, são bem simples. E na volta a gente vai corrigir. Quer dar alguma palavrinha de reforço aí, professor Eduardo? Só boa sorte na resolução da atividade de sala e vamos retornar daqui a 20 minutos. Beleza. Estamos de volta aqui agora para a gente resolver essas 3 questões, né, que ficaram aí para vocês resolverem nesses 20 minutos. Passou rápido ou passou devagar? Espero que vocês tenham conseguido resolver aí, viu? Antes da gente sair, pediram para recapitular a explicação do conceito da função len. Eu vou explicar novamente rapidinho aqui para vocês, para que a gente possa passar para a resolução das questões e tirar as dúvidas que ficaram dessa resolução aí, beleza? Vamos lá. Função len. Olha aqui, quando estamos trabalhando com listas, nós podemos precisar saber a quantidade de elementos que foram armazenados na lista criada. Como assim? Se você criou uma lista para armazenar valores inteiros, inúmeros valores podem ser armazenados nessa lista. Concorda comigo? Se inúmeros valores podem ser armazenados nessa lista, você pode precisar saber a quantidade de elementos que estão nessa lista. Você pode querer saber quantos valores tem lá dentro. E para que seja possível descobrir a quantidade de elementos de maneira rápida, basta utilizar uma função própria da linguagem Python. Própria. A função len é uma função própria da linguagem Python, que nos permite calcular a quantidade de elementos que foram inseridos na sua lista. E o nome dessa função é, vamos lá, o nome da nossa função é função len. Len é o nome da nossa função. Então, quando você precisa saber a quantidade de elementos que tem dentro de uma lista, aqui dentro desse parênteses você vai colocar o nome da sua lista. A lista que você quer saber a quantidade de elementos, que é exatamente o que nós colocamos aqui embaixo. Ó. O nome da função len e dentro do parênteses o nome da sua lista. Pode ser dias, pode ser val, pode ser nomes, o nome da sua lista, o nome que você atribuiu à sua lista. Beleza? Conceitualmente temos isso daí. Agora, nós explicamos esse exemplo aqui com uma lista criada e ela já possuía 5 valores dentro dela. Eram eles o valor 1, o valor 7, o valor 3, o valor 11 e o valor 15. A nossa lista tinha lá esses 5 valores, beleza? Professor, por que o senhor criou essa lista já com esses valores dentro? Para facilitar a compreensão de como funciona quando a função len trabalha e retorna para a gente a quantidade de elementos que tem dentro da nossa lista, beleza? Você vai utilizar a função len e dentro dela você vai dizer o nome da sua lista, não é num? Então dentro do parênteses você vai colocar lá o nome da sua lista, num. Beleza, o nome da nossa lista é num. Agora, quando você utiliza isso daqui, você está falando para o seu computador, lá para o seu programa. Ei,
Eu quero que você me retorne, através da função len, a quantidade de elementos que tem dentro da minha lista num, que é essa lista aqui, certo? Você quer saber. Ah, professor, mas fui eu que criei essa lista, eu sei que tem 5 elementos. Certo, você pode saber que tem 5 elementos, mas às vezes você pode estar trabalhando com uma lista que tem vários elementos armazenados e você não sabe qual é essa quantidade. Por isso você vai utilizar a função len. Então, essa função vai te retornar a quantidade de elementos que tem dentro da sua lista. Só que essa quantidade é um valor numérico, é um valor inteiro. 1, 2, 10, 20, você não sabe quantos elementos tem. Concorda que é um valor inteiro? Então, se é um valor inteiro, você precisa armazenar esse valor em algum lugar. Você precisa dizer, ó, eu quero que a variável v receba, ou seja, seja igual ao valor que a minha função len vai retornar. E ela vai retornar o quê? A quantidade de elementos da sua lista num, que no caso vai ser 5. Então, o valor 5 vai ser atribuído à sua variável v. Ressalto novamente, por que, professor, que você criou aqui a variável com o nome v, com a letra v? De valor, para ficar mais fácil e intuitivo. Se você quisesse colocar n de número, ou val de valor, ou num de número, ficaria ao seu critério. Poderia ser qualquer nome. É bom você utilizar um nome, uma letra, que fique fácil de identificar o que ela está armazenando. Nesse caso, utilizamos v de valor. Beleza. Agora, nós temos o valor referente à quantidade de elementos da nossa lista armazenado na variável v. Para mostrar esse valor na tela, você vai utilizar o comando print, que serve para mostrar uma mensagem na tela, e dentro do parênteses do print você vai botar o valor que você quer mostrar, que no caso está armazenado na variável v. Então, quando você der um print v, vai aparecer lá na tela como mensagem, como retorno, a quantidade de elementos armazenados na sua lista, que no nosso caso é referente ao valor 5. Então, 5 é o resultado que vai aparecer lá na tela quando esse pequeno código for executado. Beleza? Espero que essa dúvida tenha sido sanada a respeito da utilização da função len e vamos passar agora para a resolução das nossas atividades, beleza? Professor, surgiu alguma dúvida aí novamente em relação à explicação da função len? Por enquanto, nenhuma dúvida. Acredito que foi esclarecido essa função len. Então, vamos seguir para a correção das questões. Beleza. Obrigado, professor. Nós temos lá, ó, novamente um lembrete. Professor, fiquei com dúvida em alguma explicação, na explicação da função len. Tá vendo aí, ó? Lá no AVA, vocês têm como material de apoio o tutorial de utilização da função len, especificamente da função len. Tem outros vídeos lá da aula 3? Tem, professor, tem mais 2 vídeos lá, caso alguém tenha ficado com dúvida em algumas das outras explicações feitas anteriormente. Beleza? Vamos passar agora para a nossa atividade de sala. Olha lá a nossa primeira questão. Questão 1. Quais tipos de dados uma lista na linguagem de programação Python pode armazenar? Professor Eduardo, alguém respondeu essa questão e mandou para a gente aí? Questão 1, sim. Camille de Espigão do Oeste respondeu qualquer tipo de dado, até mesmo outra lista ou um objeto. E também tivemos outra resposta aqui, ó, de Presidente Médici. Não estou conseguindo ver aqui agora, mas eu vou escrever aqui. O importante é que algumas respostas foram mandadas para a gente aí. Tranquilo? Gostei da resposta que deram aí. Qual o tipo de dado que pode ser armazenado numa lista? Qualquer tipo de dado, pessoal. Qualquer tipo de dado pode ser armazenado numa lista. Lembra daqueles exemplos que nós vimos lá no começo? Vou escrever no quadro aqui para vocês relembrarem. Quais os tipos de dados que podem ser armazenados numa lista? Primeiro, todos os tipos de dados. Inteiro, real, texto e lógico. Valores do tipo lógico.
Para quem não lembra a nomenclatura de cada um desses tipos de dados, nós temos lá. Inteiro é o int, real é o float, texto string, não é text, é string, e lógico nós chamamos de bool, de valores booleanos, representando os valores lógicos, beleza, pessoal? Então qualquer tipo de dado pode ser armazenado numa lista. Professor, cria um exemplo pra gente. Crio sim, meu aluno. Vou criar para você aqui, para você ver a representação de vários valores inseridos numa lista. Por exemplo, vamos criar aqui a lista 1. Vou botar nome de lista 1, porque eu vou criar mais de uma lista. Essa primeira lista vai ter lá o tipo de dado inteiro. Tipo de dado inteiro, que são tipos numéricos. Por exemplo, 13, 69, 72, 22, 20, menos 1. Lembra lá dos valores negativos? Menos 7, menos 59. Você pode colocar quantos valores você quiser dentro dessa sua lista, com valores do tipo inteiro. Beleza? Vamos criar uma lista aqui com valores do tipo real. Lista 2. Valores do tipo real. São aqueles valores com que? Com casas decimais, né, pessoal? Primeiro, 2 ponto, lembra do ponto? 25, 4 e 20, menos 3,79, menos 12,1 e assim sucessivamente, pessoal. Inúmeros valores podem ser inseridos na sua lista com valores do tipo real. Vamos criar agora uma lista, a nossa lista 3, que vai possuir apenas valores do tipo texto. Valores do tipo texto. Um exemplo de valor do tipo texto: nome, Alan. Outro exemplo, você pode colocar, por exemplo, um endereço: rua X, número Y. Você vai colocar lá como se fosse um endereço, beleza? Um outro exemplo, você pode colocar aqui um e-mail: alan@ifro.edu.br, edu.br. Você vai colocar lá. Então, são representações do tipo de dado texto: um endereço, um nome, um e-mail, certo? Você pode representar isso como um tipo de dado texto. E outros valores também podem ser inseridos dentro dessa sua lista do tipo texto. E a última dos tipos de dados, lista 4, que representa os valores lógicos, que nós podemos colocar o quê? True, de verdadeiro, e false, para falso. Então nós vamos colocar só esses dois, professor? Não, os valores lógicos são representados por true ou false, verdadeiro ou falso. Mas você pode ter vários valores lógicos aqui dentro, cada um representando determinada atividade que você vai resolver no seu programa. Então você poderia ter aqui, ó, false, poderia ter outro false, poderia ter o true, certo? Então você vai poder inserir mais de um valor lógico, mais de dois valores lógicos na sua lista também, beleza? Então, reforçando esse conceito aqui da inserção de valores de todos os tipos em uma lista, nós temos aqui inteiro, real, texto e lógico, representado por cada uma dessas listas que nós criamos aqui. Mas lembra que eu falei para vocês que nós poderíamos ter também uma lista com mais de um tipo de dado, com mais de um tipo de valor armazenado nela? Poderíamos. Nós vamos colocar agora aqui a lista 5. Por exemplo, digamos que nessa lista você quer colocar lá informações sobre determinada pessoa. Primeiro, vamos colocar o nome, Alan. Beleza. Depois, você quer colocar a idade dessa pessoa. Vamos colocar lá 43.
você colocou a idade, o nome seguido da idade, que é um tipo de dado texto, depois um tipo de dado inteiro. Se você quiser colocar lá minha altura, você pode colocar lá 1,80, representando o tipo de dado real, o tipo de dado float. E se você quiser colocar lá o valor lógico, você pode representar esse valor lógico através do true ou false em determinada condição que você crie lá. Por exemplo, se você quiser colocar lá que eu sou um servidor ativo aqui no if, você pode colocar como true. Se você quiser colocar que eu não estou mais como um servidor ativo aqui no if, você pode colocar como false. Então vamos colocar lá true. Tá vendo aí, ó? Nós criamos uma lista com 4 tipos de dados: texto, real, inteiro, real e do tipo lógico, respondendo aí a questão número 1. Beleza? Exemplos que nós já vimos anteriormente aí, só reforçando para facilitar o seu aprendizado. Tranquilo? Vamos para a questão número 2 agora. Questão 2. Vimos 2 formas de inserir elementos em uma lista. Quais foram essas formas? Professor Eduardo, alguém respondeu essa pergunta aí? Sim, recebemos aqui 2 respostas. Primeira resposta foi da aluna Camila de Espigão do Oeste, que ela escreveu append e extend. O Rafael, o outro aluno, respondeu nome lista, recebe uma lista vazia e colocou esse nome lista, ponto append valor. Ele deu o exemplo do append aqui. Então pode prosseguir. Beleza, com a correção. tivemos 2 respostas aí da questão número 2. Vou mostrar para vocês aqui como nós mostramos a exemplificação, né, de inserir valores numa lista, inserir elementos numa lista, da maneira mais simples e de uma maneira utilizando um comando extra ali para inserir esses valores. Vou só apagar o exemplo que nós criamos aqui para poder responder a questão número 2. Questão número 2, muito fácil também, né, pessoal? Quem prestou atenção na aula, com certeza conseguiu responder essa questão fácil. Primeira forma de inserir um valor numa lista. Nós vimos que quando nós criamos uma lista, nós podemos fazer o quê? Nós podemos colocar lá o nome da nossa lista, por exemplo, valores. Podemos colocar como valores o nome da nossa lista. E dentro dessa lista, nós podemos colocar lá os valores que nós queremos armazenar. Certo? É uma das formas de criar. Você pode criar essa lista de forma vazia, certo? Pode criar essa lista de forma vazia, somente escrevendo o abre e fecha colchetes dessa forma. E você pode criar essa lista com elementos dentro. Como que ficaria? Você poderia escrever lá, valores. Você poderia escrever lá, valores. E dentro da lista, escrever quais foram os valores, quais valores que você quer que insiram nessa lista. Por exemplo, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, representando os valores que você quer adicionar nessa lista. Beleza? É uma das formas de inserir valores. É de criar a lista já com os valores dentro. A outra forma seria utilizando o comando que nós vimos lá, o comando append, que é uma forma mais aprimorada de inserir valores nessa lista. Como é que funcionaria? Imagine que você criou essa lista aqui vazia, certo? Vamos esquecer aqui agora que nós criamos esse exemplo. Você criou aqui a sua lista vazia. Dentro dessa lista, você quer armazenar algum valor, certo? Determinado valor. Como que ficaria? Você precisaria escrever o nome da sua lista, valores, ponto, e o nome do comando que nós utilizamos para inserir determinado valor na nossa lista, que seria o comando .append, certo? .append. Abre e fecha parênteses. Dentro do parênteses, você iria colocar determinado valor, o nome ou a letra que representaria a variável que possuiria determinado valor. No nosso caso, nós não criamos aqui, ó, nenhuma forma do usuário digitar algum valor
e inserirmos na nossa lista. Então você poderia fazer diretamente, você poderia colocar aqui, ó, valores, ponto append, e dentro do parênteses, olha só a curiosidade que nós não falamos antes. Você poderia colocar diretamente o valor que você quer inserir. Então, se você colocar aqui valores.append 10, ele vai inserir o valor 10 dentro da sua lista valores. Beleza? É uma das formas de você inserir um valor na sua lista. Beleza? Professor Eduardo, e aí, como é que estão as dúvidas referentes a essas questões até agora? Então, eu a princípio falei de 2 respostas a essa questão, mas foram 3. A terceira foi de Presidente Médici, dos alunos Gabriel, Alexandre, João e Felipe. Eles responderam assim, for e len. Então, for e len não são formas de inserir numa lista. São o for é uma estrutura de repetição, né? O for é a estrutura de repetição. E a gente usou esse for para acessar o valor da lista. Então, o for repete e a gente acessava. Então, dependendo do número de valores da lista, a gente repetia e acessava, repetia e acessava. Então, isso que é o for. Ele foi para a gente acessar os valores da lista e trazer informação, certo? O len, a gente traz informação sobre a quantidade de valores da lista. Então, eles não são formas de inserir numa lista, tá bom? E quanto a resposta correta foi a resposta do Rafael. Questão 2. Parabéns, Rafael. Queria aqui também deixar os parabéns a 2 alunas de Presidente Médici que estão fazendo aniversário hoje e estão muito empolgadas com a aula. Parabéns, Gabriela e Raíssa. Professor Alan. Beleza, professor. Gostei da participação aí, pessoal, da resolução dessas questões aí. Tô gostando da participação de vocês. E agora tá faltando a gente resolver uma questão, que é a questão 3. Nós explicamos, nós reforçamos o conceito dessa questão aí, e eu espero que vocês tenham conseguido responder tranquilamente, beleza? Então vamos lá. Olha aí o enunciado da questão 3. Uma lista, na linguagem de programação Python, possui uma posição específica para cada elemento armazenado. Como funciona esse posicionamento? Você poderia escrever, certo? Para mostrar como que funciona esse posicionamento, para dizer como funciona esse posicionamento, mas você também poderia escrever e fazer alguns comentários ali de como funciona o posicionamento de cada um desses elementos de uma lista, beleza? Como que funciona? Lembra lá quando nós temos uma lista? Você cria uma lista lá com determinados elementos. Elemento 1, elemento 2, elemento 3, 4. Estamos colocando na ordem para ficar mais fácil, beleza? 5. Vamos colocar aqui 6. Beleza. Criamos aí uma lista com 6 elementos. Bem fácil, bem simples. Sabemos que cada um desses elementos, cada um desses valores estão em uma determinada posição seguindo os padrões de posicionamento da nossa lista e da linguagem de programação Python. Qual que seria esse posicionamento? Quando nós criamos uma lista, o posicionamento de cada um desses elementos começa a contar a partir da posição 0. Beleza? Então nós temos aqui o elemento 1, o valor 1 na posição 0. O elemento 2 vai estar na posição 1. Elemento 2, valor 2 está na posição 1. O elemento 3 vai estar na posição 2. O 4 vai estar na posição 3. O 5 na posição 4 e o 6 na posição 5. Beleza? Mas, professor, por que os valores estão de 1 a 6 e o posicionamento está de 0 a 5? Justamente por causa do padrão de posicionamento da linguagem de programação Python. Beleza, pessoal? Por causa desses padrões. O posicionamento dos elementos em uma lista começa a contar a partir do 0. Então, o valor 1 está na posição 0, o valor 2 está na posição 1, o valor 3 na posição 2, o valor 4 na posição 3, o valor 5 na posição 4
e o valor 6 na posição 6. Bem simples essa questão do posicionamento. É só você lembrar. Sempre que você vai criar uma lista, independente de quantos elementos essa lista vai ter, você precisa saber que o posicionamento vai sempre começar do 0 até o valor, ou seja, até, vamos representar melhor, vai começar do 0 até a quantidade de elementos que tem a sua lista, menos 1. Como assim, professor? Já comecei a me confundir. Sua lista aqui não tem 6 elementos? 6 elementos. Então a posição vai começar a contar do 0 até a quantidade dos elementos, que é 6 menos 1. 6 menos 1, 5. E olha aqui o nosso posicionamento. Vai do 0 até o 5. E se nossa lista tivesse 100 valores? Então iria aqui do 0, até o 100 menos 1. Que seria o quê? Nós teríamos aqui 99. Então, o posicionamento iria da posição 0 até a posição 99, respectivamente, seguindo cada um dos elementos da nossa lista. Pessoal, questões bem fáceis, questões que vão estar na prova exatamente do jeito que nós estamos explicando aqui, sem pôr nem tirar. Se você não entendeu aqui alguma parte da explicação durante a aula, reveja a aula, tire suas dúvidas, manda pergunta, releia o material, veja os vídeos tutoriais. Se você realmente quiser aprender, é sempre bom você buscar algo além. É sempre bom você ir pesquisar outros materiais, sempre tomando cuidado com esses materiais que você encontra por aí, pela internet, porque nem todos são bons, certo? Não tem tanta credibilidade assim, então você pode acabar pegando um material que explica algo errado, então não da mesma forma que nós estamos explicando aqui, e isso confunda o seu aprendizado. Beleza? Professor Eduardo, dúvidas? Tivemos 2 respostas aqui. Para questão 3, de Espigão do Oeste, Gilmar e Camille responderam corretamente. Posicionamento começa de 0 e pode ter várias posições finais. Deram um exemplo aqui de uma lista com 10 números, de 0 a 9. E a resposta do João, de Presidente Médici, que ele abordou o conceito sobre listas em geral, tá? Que a resposta está incorreta. A questão ela estava específica para posições na lista e não para o conceito geral de lista. Houve também uma discussãozinha aqui entre uns métodos extends. Alguém se confundiu de herança com lista aqui. Então acharam que append e extend fossem uma função para acrescentar numa lista. Mas esse extend, que é a parte da herança de orientação a objeto, vai ficar para outra aula, não nessa. Aqui a gente está trabalhando com listas. Nessas listas recebem vários tipos, como vocês viram. Heterogênea, ela pode ser heterogênea, homogênea. Então, uma lista com vários tipos, ela também pode ter uma classe dentro dela. Então, essa lista vai abordar todo esse conceito. Então, quando a gente for se aprofundar na classe, entrar em herança, polimorfismo, aí sim vamos ver essa parte aí de extends, né? Professor? Beleza, professor, obrigado. É sempre bom, né, reforçar, pessoal, que os conceitos da programação em geral, não só a programação orientada a objetos, desde lá da base, ela apresenta conceitos acumulativos. Então, o que você aprendeu lá em lógica de programação, com certeza você vai utilizar aqui na disciplina de programação orientada a objetos. O que você aprendeu em linguagem, você vai utilizar bastante aqui na disciplina de programação orientada a objetos. Assim como o que você aprender aqui na disciplina de programação orientada a objetos, você vai utilizar nas próximas disciplinas. Beleza? Não fique para trás, não deixe conteúdo com dúvidas ali passarem, vai sempre tentando tirar essas dúvidas e complementando, aprimorando cada vez mais o seu aprendizado e o seu conhecimento. Tranquilo? Volto a falar para vocês que vocês têm lá as atividades de percurso para fazerem. São 3 atividades que vocês têm lá no ambiente. A primeira é um questionário que está lá, ó, até o dia
10 para vocês fazerem. Nós temos também a tarefa, que vai até o dia 17, que vai começar, já começou, na verdade, o prazo para vocês. E vamos ter o questionário, que está começando hoje, aí a data de abertura, e vai até o dia 24/4, para vocês conseguirem resolver. Tranquilo? Espero que vocês tenham aprendido o que nós passamos aqui para vocês hoje. Espero que a minha ajuda e a ajuda do professor Eduardo tenham contribuído para a construção do seu aprendizado. Pessoal, até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.